Pronto. Fala, amigo. Vou falar algo aqui para o pessoal, ajudar o pessoal a responder a sua pergunta, né? Tá. A projeção que a gente faz, todos nós fazemos, é da sombra, ok? Então, quando a gente tem o ego, a formação do ego, o ego ele é bipolar, ele vai ter uma parte sombra e uma parte persona, que são partes antagônicas. Por que elas são antagônicas? Porque a sombra é aquilo que a gente não quer mostrar, e a persona é a máscara que a gente veste para viver, com medo de encarar a sombra e de mostrar a nossa parte ruim. A projeção que a gente faz é dessa sombra. Então, esse espelho, que é o outro, que a gente enxerga, aquilo que a gente não gosta. Por isso que a gente trata ele como inimigo, porque ele representa exatamente a nossa sombra, que a gente não quer ver, que a gente não gosta, que a gente foge, e a gente prefere usar a máscara, a persona. Então, aí você cria um conflito muito grande, porque o ego, que seria o administrador, que seria aquele que teria que colocar ordem nessa casa, ele não tem poder sobre a sombra. Por que ele não tem poder sobre a sombra? Porque a sombra é energia. E se a gente não voltar lá e transformar a sombra, ela vai ganhando mais energia. E ela vai vir aparecer para a gente, seja através dos aspectos dos espelhos, ou sobre as nossas irritações, ou sobre o nosso mundo que ele desaba de vez em quando, porque ela está descontrolada. Ela tem muita energia, ela não tem controle de ninguém. E por que Deus permite que tudo isso aconteça? Que é para a nossa máscara cair, que é exatamente para a gente enfrentar esse ponto. Dizer que a sombra é um conteúdo psíquico que a gente abandonou, que a gente não quer saber, que a gente despreza. Tanto que eu já contei a historinha aqui, vou contar de novo, da jornada do herói, quando Joseph Campbell ele diz que no início da jornada tinha uma princesinha, tipo a Maria, né? Toda linda, maravilhosa, cabelinho como ela está aí hoje, uma princesinha. E estava brincando com a bolinha, e a bolinha caiu num pequeno lago, e tinha um sapinho feinho, tal, gordinho, que nem eu. E aí a Maria, para não sujar os pezinhos e as mãos dela, toda, né, estava elegantíssima, como está aí hoje, pediu para o sapinho, ó, joga aqui a bolinha para mim e tal. E ele falou, olha, eu jogo a bolinha para você, mas você tem que me tirar dessa lama. E aí a Maria diz para ele, sim, combinado, joga a bolinha aqui. E a Maria recebe a bolinha do sapinho e dá as costas e deixa o sapinho lá. Esse sapinho, que nós damos as costas, que nós não queremos saber, é a sombra. É os conteúdos psíquicos ruins, negativos, inferiores que todos temos e que a gente não quer enfrentar. Então, a pergunta da Maria, ela é bem séria e deveríamos ser bem honestos em responder e todos deveríamos querer responder. Porque se a gente continuar fugindo dessa sombra, os espelhos vão retornar com mais facilidade. E essa sombra ela vai vir à superfície da forma instintiva, que a gente não gosta. É aquela forma que quando você viu, você já explodiu, quando você viu, você já matou, quando você viu, você já disse o que não queria, e de todas as outras formas. E mesmo assim, a gente continua colocando a culpa nos outros e não assume essa parte nossa e não quer transformar. O sapinho, ele é o príncipe. Então, quando a gente aprender a pegar o sapinho e a beijá-lo, ele vai se transformar num príncipe lindo e maravilhoso, que são as virtudes nossas que ficam estagnadas porque a gente está fugindo do processo evolutivo, que é pegar esse sapinho, né, e transformá-lo num príncipe através do nosso amor. Aí já tem uma combinação self e ego, que só pode ser feito, mas não nos vamos adentrar nisso. É só para fazer um registro
do que é esse espelho e por que ele acontece e por que nós fugimos dele. Agora eu gostaria que todos respondessem a pergunta da Maria. Maria, faz de novo aí para ver se o povo, Maria, responde. Meu amor levantou a mão. Pode falar, mozão. Oi, gente, boa noite. O mais atual que eu vi, que acho que, nem sei se foi hoje de manhã, enfim, foi uma manhã aí, que eu vi bastante o arquétipo de negação, assim. Então, eu pude observar o mais recente, observei muitas coisas, né? Irritação, arrogância, mas a negação é a mais fresquinha de todas, assim. E é muito interessante fazer esse exercício porque é justamente aquilo que a gente não consegue ver, né? Por exemplo, quando a gente está ali julgando o outro, falando de alguma característica, muitas vezes a gente não consegue nem ver no que a gente faz aquilo ali também, né? Porque não necessariamente a gente está fazendo igual no mesmo assunto, mas a gente está negando, né? Então, independente do que a gente está negando, a gente está negando. E a negação, ela foi uma coisa bem interessante de ver hoje, assim. O exemplo que eu vi foi da questão de saúde, né? Como, falando bem materialmente, tá? Como a gente não consegue entender que a nossa saúde, ela vai vir de muitas coisas, né? Ela vai vir dos nossos pensamentos, então dependendo do que a gente pensa, dependendo do que a gente come, de como a gente vibra, se a gente se exercita ou não. Então, como a gente cuida do nosso templo, né? Que nesse momento está sendo o nosso corpo, que está recebendo, né? E que está sendo o nosso maquinário, vamos dizer assim, para viver o dia a dia. E a gente muitas vezes acaba achando que, sei lá, tomar um remédio para tapar buraco de alguma coisa é a solução dos nossos problemas, né? A gente não vai a fundo verificar. Então, a negação ela é tão grande que a gente não consegue entender que os nossos atos vão impactar na nossa saúde diretamente, os nossos pensamentos, e aí a gente acha que simplesmente tomar o remedinho vai resolver o nosso probleminha. Então, a negação, isso de estar sempre na mesmice, sabe? E de não querer realmente mudar, foi uma coisa que me chamou muita atenção nesse exercício que a Maria propôs para a gente. Obrigada por compartilhar. E o Jorge também, por ter feito aquela reflexão que, por mais que a gente fale sobre o assunto, é muito maravilhoso escutar os outros, porque a gente se complementa, né? Então, o sapinho que a Tati estava vendo agora, que ela relatou, é a negação. E ela conseguir olhar para o sapinho e trazer o sapinho para perto faz ela transformar ou iniciar esse movimento de transformação de consciência através da sombra que ela quis olhar, né? E isso é muito maravilhoso. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Eu vou abrir vários momentos para a gente conversar durante a aula, então qualquer coisa levantem a mãozinha, tá? A gente parou nesse slide, que é o slide 19, que casa perfeitamente com o exercício que eu propus no final da aula passada e com o que a gente escutou agora do Jorge e da Tati, porque a ocupação mental que a gente se propõe o tempo inteiro e que se esforça demais é só uma fuga. E é literalmente o que o Jorge falou ali na historinha, é virar as costas para o sapinho. Por isso que quando a gente fica muito acelerado, pouco a gente consegue se manter consciente sobre o que nós somos naquele momento. Então, é literalmente o que esse slide está falando. As pessoas mantêm-se ocupadas porque lhe é difícil suportar a própria consciência. E por isso que eu dei uma chamada aqui perguntando se todo mundo observou durante a semana que passou, e assim como o Jorge falou da historinha. Porque se a gente não consegue observar, aí já tem uma informação. Do porquê que a gente não consegue observar? Qual é o ponto que está criando essa dificuldade de observação, né, de autoobservação? E ele ainda continua
Deixa eu só que tem alguém com o microfone aberto. Só um minutinho. Pronto. Ele ainda continua nesse slide. Elas buscam várias formas de entretenimento para escaparem de si mesmas. Eu acho muito... Essa aula, eu já falei isso aula passada, né? Eu agradeço muito ao Jorge, tudo envolvido para falar sobre esse assunto, porque ele encaixa com outros, assim, de uma forma muito bonita. Essa frase agora, se a gente olhar de um ângulo em que tudo que vem do ego, que é dualístico, ao que vem do coração, é muito fácil de prever o mecanismo de funcionamento do ego. Porque se o coração é aceitação, o ego é fuga. É a negação que a Tati falou. Só que ele está o tempo todo tentando se reafirmar, né? Ele precisa se entreter. Ele precisa de conteúdo para continuar existindo, porque ele é uma projeção. Ele não é uma realidade. Então, além da gente se manter ocupado, a gente tenta se entreter para que essa ocupação continue. Então, o maior desafio realmente para esse estado mental que a gente se coloca é o olhar para a sombra, né? Trazer a sombra para perto. E além disso, ainda transformar essa sombra em luz, né? Botar a luz na Deus. E traz essa imagem. Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Vocês estão me ouvindo? Então, né? Aí deu uma travada ainda há pouco, Tati. Maria Laura está travando, assim, para mim, pelo menos, as palavras ficam cortadas. Um pouquinho aqui também. Ô, Maria, eu queria falar um pouquinho, eu levantei a mão, mas acho que tu não viu. Tá, então eu vou ver o vídeo. Fala, nega, pode falar. Ah, tais aí? Tá, apagou. Ah, tirasse a imagem, então. Para ver Tá. se não trava tanto. Não, então, tu estava falando, Jorge, também, né? No domingo, veio uma mensagem, né? Cujo título é Indiferença. E até mandei para o Jorge. E quando a gente pensou na indiferença, e a indiferença primeiro que a gente tem, que a gente fala muito em indiferença, mas indiferença com as pessoas, com as situações e tal, né? Mas essa indiferença aí também eu acho que tem a ver com a projeção, né? Ela tá com a gente, então nós somos indiferentes a nós mesmos, né? E ele, não vou ler inteira porque é grande, mas só o começo, que ele diz assim: contempla a tua existência e percebe o quanto és indiferente. Essa indiferença da qual vos falo aplicas a ti mesmo e a todas as outras criaturas. És indiferente aos apelos do teu invólucro carnal. E aí vem toda a questão, né? Não vou adiante, em outro momento a gente pode até ler por inteiro, porque é bem isso, né? O corpo da gente grita através das doenças, das dores, dos sofrimentos, e a gente continua indiferente a isso tudo, né? Deixando que essas sombras tomem conta de uma tal forma e que o padecimento fica a tal ponto que a gente fica, em muitos momentos, sem ver uma saída, né? E é isso, era essa colaboração. Mas que colaboração, hein? Barbaridade. E é muito isso mesmo, porque a indiferença, ela traz como se fosse um congelamento de percepção, né? É a negação, a Tati falou de negação ali no início, e realmente é uma negação. Porque se Deus é verdade, é aceitação e é amor, tudo contrário a ele se encaixa em negação. Tentando, né, fazer a gente entender de uma forma dualística. E ele também casa com isso que a Cris falou, e junto desse slide, por que a gente permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? É como se a gente virasse de costas para a porta, assim como para o sapinho, e ficasse tipo, não tenho saída, não tenho saída. E isso eu falo por mim, porque
algumas vezes eu já utilizei o argumento para sustentar a imagem de vítima de que eu já tinha feito tudo e que não tinha mais o que fazer. E quando eu esgoto as minhas possibilidades, quando eu não quero enxergar a minha porta aberta, é porque eu estou escolhendo naquele momento viver a minha sombra e não olhá-la. Lembra daquele slide que a gente conversou aqui dessa aula sobre o observado? O observador é o observado, né? Quando eu não consigo ter a dissociação de observador, o que eu estou olhando se torna eu. E eu não consigo nem ver essa diferença. Então, quando eu deixo a sombra me dominar, eu estou a sombra. E eu não vejo a sombra, porque faz parte de mim e está me dominando naquele momento. Então, exercícios de respiração, de observação, se é muito difícil uma meditação, né? Se está muito acelerado, às vezes eu fico olhando ao meu redor, assim, tipo, a minha cortina ela é bege, a minha planta é verde, eu estou sentada na minha cadeira para me trazer aqui agora, mesmo que seja materialmente. Sair da confusão mental e me trazer para o presente para que eu consiga ver a minha porta aberta. Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estareis sempre no caminho do progresso. Maravilhoso, né? Porque é como se... É literalmente aquela frase do Evangelho: fora da caridade não há salvação. Então, o progresso, ele só vai estar dentro da vida. E a vida, quando eu digo, é vida de expansão, é a vida que Deus nos deu. É o fluido que ele dá o tempo inteiro, a todo instante. Ele está regando a gente, preenchendo a gente com esse fluido maravilhoso. E que ele ainda deu e ainda dá diversos instrumentos, trazendo para a nossa aula, né? Diversos espelhos, diversas oportunidades para que a gente consiga caminhar nesse progresso e que a gente procure a boa ação, né? Olhar para a sombra que o Jorge disse e manifestar o evangelho. Se a gente tem dificuldade ainda de entender a dualidade da minha sombra, que eu busque ela de uma maneira de compaixão, conforme o evangelho me ensina. Estudar o evangelho antes eu não levava tanto a sério, mas agora, lendo ele é fantástico, assim como outras obras. Mas o evangelho, ele é literalmente um guia prático, um guia moral. Ele é sensacional para quando a gente tem dúvida, quando a gente quer entender, ou quando a gente simplesmente só quer ler alguma coisa que nos traga afeto, carinho, né, colo. Então, essa boa ação, ela está prevista e descrita no Evangelho também. Todo o sofrimento... Pera, é que eu me distraio sempre que alguém abre o áudio porque eu acho que alguém quer falar, mas não é. Todo o sofrimento que passamos, todas as mágoas que carregamos, são frutos de momentos de ignorância onde, através da nossa consciência ainda limitada, participamos de episódios marcados pela negação ao amor. Tudo que a gente conversou até agora, mas a gente vai discutir um pouco melhor. E você pode tentar milhares de alternativas para solucionar os seus problemas. Você pode passar milhares de anos repetindo os mesmos padrões. Não importa. Em algum momento você vai se dar conta que somente o amor é a solução. Isso é muito lindo porque descreve Deus desde o início. Ele está aqui com a gente, né? A gente já teve uma aula de Deus imanente e transcendente. Eu acho que é isso. E quando eu falo que a gente tem o fluido dele, né? A todo instante a gente está recebendo e sendo preenchido com a energia dele, é porque ele em nenhum momento desconecta a gente dele. Então ele está aqui o tempo inteiro e ele é paciente, ele é caridoso, ele é amoroso e ele é a solução, né? Por isso que eu falei que no Evangelho há um manual prático, moral, teórico, de todos os jeitos, por repetição, por
sei lá, de qualquer forma que a gente possa imaginar, porque ali está a tradução em palavras do que a gente precisa manifestar como solução. O sofrimento é a gente que escolhe. Observar o meu espelho com julgamento sou eu que escolho. A mágoa que eu carrego é uma escolha minha. E ele trata isso como fruto de momento de ignorância, porque eu escolho ser ignorante naquele momento, pois a minha realidade é diferente da que eu estou escolhendo. E a minha escolha ainda está baseada na minha revolta contra Deus. Esse é o ponto que a gente sempre chega, porque toda vez que eu escolho algo diferente dele, é porque eu ainda nego ele na minha essência, eu ainda reverbero na minha queda. E é por isso que ele ainda fala, porque, como eu falei, ele é paciente, né? Ele é caridoso, ele tem compaixão, ele é absurdo. Ele fala, a gente ainda pode tentar milhares de alternativas para solucionar os nossos problemas, mas isso é um caminho onde a gente tenta solucionar o problema com o mesmo pensamento que originou esse problema. Eu não tento dar o contrário conforme o Evangelho, conforme Deus. Eu tento resolver esse problema com o mesmo pensamento, só que parecendo meio diferente para resolver aquilo. E eu não estou falando isso de uma voz condenatória dizendo que a gente faz tudo errado. Até porque para Deus tudo é benéfico, tudo é proveitoso, tudo é útil. Então todas as nossas escolhas, por mais que nos gerem sofrimento, mágoas, dor, elas são úteis para o nosso crescimento moral. Elas fazem parte do processo evolutivo. E tudo isso está junto dessa última frase, que no final disso tudo, a gente só vai se dar conta que é o amor que Deus emana que vai ser a solução. Porque de tanto eu dar na cara no muro, de tanto eu negar o sapinho, de tanto eu negar Deus, eu vou passar por uma dor tão grande, que é um mecanismo de correção que a gente fala, né? E vou entender que aquilo não é uma punição, e sim só um... Filha, não tenta se separar de mim porque não vai dar certo, sabe? Alguém quer falar alguma coisa? Jorge? Oi, Maria. Oi, Dá para você voltar no anterior? com certeza. Então, gente, pegando aquele raciocínio de sombra, de persona, né? Lembrando de novo, para vocês entenderem que sombra e persona são incompatíveis, né? Elas são opostos. E você tem o ego no meio, mas você tem também o eu superior, o self. A gente só pode atingir o self e se relacionar com ele pelo bem, pelas boas ações, pela compreensão e pela misericórdia que a gente tem com o outro. Então, quando ele diz ali, né, se nós, no dia a dia, em todos os momentos, como disse a Maria aí maravilhosamente bem, ao invés de magoar, de se ressentir, de ficar com raiva, de se deprimir, de brigar, de lutar, de invejar, de ficar com ciúme, de ficar ruminando raiva, a gente buscasse uma boa ação, nós estaríamos nos relacionando com a luz e não com a sombra. E deixaríamos as máscaras de lado, porque seríamos verdadeiros. Nós seríamos o eu sou e não o não sou. Que a gente veste as máscaras porque a gente nega, como disse a Tati Tessarolo muito bem, todas as nossas verdades para viver uma mentira. Então, se durante o dia vocês conseguirem se equilibrar a ponto de perceber em você, na sua mente, um pensamento negativo e um positivo, e você escolher o positivo, você estará se relacionando com o que tem de melhor em você, com si mesmo, com a luz que há em ti. E compensação, se você escolher o movimento errado, você está escolhendo com sombra. E lembrar vocês que como nós somos vibração, não é? Se você vibrar na sombra, você vai ter mais sombra. A vibração ela trabalha com atração e afinidade, vai trazer para você todas as sombras que você não quer ver através dos irmãos que você vai conviver. Então você vai chegar num momento de saturação que você vai explodir pela quantidade de energia que você vai receber de todos os lados. Então,
E isso é cada um que faz. Ninguém vai fazer por você. Nós estamos dando como funciona a lei. E aí você escolhe se você vai estar em obediência a isso ou contra isso. Mas tem um jeito de você alcançar toda a felicidade, toda a alegria, toda a paz, toda a beleza, e tudo que há de melhor no universo, toda a abundância, se relacionando com o seu eu superior, com a luz que há em você, com o amor que você é. Diferentemente, você terá o contrário de tudo isso. Então, buscar uma boa ação, ter bons pensamentos, fazer o bem todo o tempo, seria algo maravilhoso para cada um de nós. Seria tudo aquilo que cada um de nós quer, que a gente não consegue porque a gente não tem controle sobre a nossa mente, sobre o nosso psiquismo e sobre tudo. A gente simplesmente é levado pela correnteza, e a correnteza que prepondera é aquela que carrega a gente. Era isso, Maria. Obrigado. Eu que te agradeço. E ainda puxando um gancho disso que o Jorge falou, a gente pode ver como Deus ainda atua de uma forma muito maravilhosa, nos dando os nossos irmãos, né, as oportunidades do nosso dia a dia, de forma como espelhando aquilo que a gente não quer ver, que é isso que o Jorge está falando, puxando para a aula, né? Porque a aula é espelho e projeção. Então, eu enxergar no outro aquilo que eu não quero ver em mim é só mais uma forma de encarar uma informação que Deus está tentando me dar para que eu saia do meu sofrimento. É uma maneira muito mais leve de encarar o espelho e tentar trazer ele não de uma forma meio torta, meio difícil de engolir, porque ninguém tem que engolir nada. A gente tem que trazer para o coração. E a minha mulher me fala muito isso. Ela me traz muito essa reflexão, assim, de tipo, não é tudo que a gente conversa, ou isso para minha vida inteira, né? Não é tudo que chega até ti que é uma forma de cobrança ou uma acusação. É só uma forma de aviso. E realmente a gente vive muito na defensiva, porque a gente se sente atacado o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro a gente acha que qualquer coisa vai destruir essa imagem que a gente tem da gente. E isso é muito perigoso para o ego, porque daí ele vai parar de ser útil, né? E a gente não quer isso. Por isso que a gente nega os nossos espelhos, por isso que a gente nega as projeções, a gente nega tudo. E a gente vive isso. Vive a negação. Isso não faz sentido algum. Mas a gente faz isso. A gente está fazendo isso. E a gente escolhe fazer isso. Que eu já falei. E aqui eu pro próximo. Só existe você aqui e agora. As pessoas irão projetar suas próprias falhas em você. Inevitavelmente, você será julgado. Seja lá o que for que você fizer. Não adianta querer ser um exemplo. Ninguém te enxerga como você é, apenas como elas próprias são. Isso é sensacional. Você, ao perceber tudo isso, não deve levar a opinião de terceiros a sério. Isso vale tanto para críticas quanto para elogios. Nada disso te define. Se você se sentir bem com um elogio e mal com uma crítica, você está dando total poder aos pensamentos e serás manipulado conforme o comportamento dos que o cercam. Cara, esse slide assim, ó, eu vou até ligar minha câmera. Se piorar de novo, vocês me avisam. Cara, é um negócio muito louco. Já começa pela primeira frase. Só existe você aqui e agora. Parte desse princípio. Compra essa ideia. Se só existe eu, e aí cada um põe o exercício para si. Eu, aqui e agora, tudo que eu vejo ao meu redor sou eu. E eu não consigo ver nada além de mim. E se esse é um mecanismo que funciona do espelho para mim, é como vai funcionar para o próximo. Então, tudo que eu enxergo no outro
sou eu. Como que eu posso ficar feliz ou triste com algo que chega externamente, sendo que aquilo é só uma resposta do que eu sou? Quando a gente reage, e eu não me tiro fora disso, porque a gente está aqui tudo junto abraçadinho, quando a gente reage tão rápido, né? Ou simplesmente só reage com essas informações externas que chegam, ali como ele traz, eu fico feliz com o elogio, triste com a crítica, é só mais um argumento, é só mais uma sustentação de uma imagem que eu criei, como se fosse uma criança. Quando tu diz, ai, muito bem, você fez isso, ela fica feliz. Ou, ai, não, que feio, por que você fez isso? Ela fica triste. A gente funciona dessa mesma forma. É como se fosse uma criança, onde eu nego, julgo, cobro, condeno, passo a mão na cabeça, dou parabéns, e assim vai indo. Percebe que é um movimento meio travado, meio atravancado, não é nada fluídico, necessita de uma aprovação ou reprovação, e para Deus isso pouco importa, o que importa é o aqui e o agora, é o eu, o que consegue se conectar a Ele, que consegue ver tudo isso. Então, que a gente pelo menos comece a fazer o exercício de introspecção, de olhar já que tudo ao meu redor sou eu, quando eu assimilo isso e encaixo isso dentro de mim, eu consigo fazer o exercício interno, porque tudo ao meu redor sou eu. Então, se eu consigo ver tudo ao meu redor, se torna muito mais fácil entender como é que aqui dentro funciona. Não sei se eu estou sendo clara, mas se eu consigo ver no outro aquilo que eu tenho em mim, é muito mais fácil a partir disso olhar minha sombra, que eu sozinha não ia conseguir ver sem o meu espelho, porque eu projetei essa sombra em alguém e essa sombra está retornando para mim em forma de espelho. Então, que eu não negue ela, que eu olhe ela, que eu abrace ela, que eu beije ela como um sapinho que o Jorge falou. E não me deixe ser manipulado por ela. Pode falar, Helena. Eu só queria colocar bem isso, assim, que para mim, atualmente, digamos assim, né, que eu, depois, como a gente diz, por tantas repetições, né, para mim, atualmente, eu considero esse o melhor caminho para te enxergar, né? É exatamente essa projeção. Eu olhar o que, principalmente o que desagrada no outro e parar e refletir sobre. Então, esse é uma experiência, assim, né, que eu tenho procurado vivenciar, claro, muito longe do ideal ainda, mas por várias vezes já tenho conseguido parar e analisar, né, e buscar esse entendimento, assim, né, na questão do egoísmo. Nossa, eu acho as pessoas egoístas. Opa, é porque isso é meu, né? É egoísta sou eu, então tá me mostrando o que eu sou e que eu não gosto, né? Exatamente, né? Porque normalmente o que te incomoda é exatamente aquilo que tu não gosta, né? Que tu te recusa a ver, enfim. Mas que esse para mim é o melhor caminho, sabe, Maria Laura? É olhar as projeções, olhar o outro, o que me incomoda no outro e trazer isso para mim. Isso tem sido assim, eu tenho buscado praticar isso e tem me ajudado bastante, assim. Pelo menos eu não estou mais tão explosiva. Eu paro, escuto, né? Doer dói igual, óbvio, que dá aquele baque, né? O teu ego se ofende, né? Aquela coisa, assim, às vezes até um pensamento é coisa tão estranha, coisa que aconteceu, isso está acontecendo comigo agora, não sei, eu não sei o motivo, mas assim, ó, às vezes eu estou parada do nada e me vem uma coisa que aconteceu lá 10 anos atrás, e ainda me dá aquele frio, assim, sabe, aquela dor no peito, aquela angústia. Aí tu te dá conta da mala que tu tem de coisas que tá lá, tu nem te dá conta, na verdade. Nesse momento a gente percebe. Mas assim, ó, tipo, aí tu começa a analisar o porquê que aquilo lá te incomodou, entende? Então tem sido assim um exercício muito interessante. Tenho gostado de alguns resultados, outros nem tanto, mas estou na jornada. Era isso, queria dizer bem isso, assim, que é o melhor caminho, pelo menos que eu encontrei, foi esse. Muito maravilhoso. E cada um, assim como o Jorge comentou, deu uma travada, eu vou desligar meu vídeo só um pouquinho. Como o Jorge comentou, cada um vai encontrar o seu caminho, né? Aqui a gente traz o entendimento de cada um sobre a lei de Deus, que ela é imutável. Mas assim como eu trago o meu entendimento em cima dela, vocês vão ter o entendimento de vocês sobre ela. E esse é o ponto mais maravilhoso de tudo que a gente estuda.
pouco importa eu vir aqui em todas as aulas, assistir, e não tentar encaixar com a minha verdade, com o meu eu sou desse momento, né? O meu eu estou. Não adianta, tem que botar na prática, tem que existir você aqui e agora, tanto escutando, quanto fazendo, quanto falando, ou não, mas a gente precisa estar aqui. A gente precisa viver essa oportunidade que a gente trouxe, que a gente aceitou, que a gente pediu. Maria Laura, Maria, opa, Eu. desculpa. rapidinho. Assim, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Às vezes eu me irrito e não tem como voltar atrás. Mas às vezes tem semanas que eu estou uma maravilha, mas tem dias que é complicado. É uma negação, como diz a Tati. Era isso. Cris, já te deixo falar, tá? Eu só quero comentar, Carlinhos, que saudade de ti. E acho que o exercício, para isso que tu falou, todos nós passamos por isso, porque todos somos iguais, né? Se tu já consegue ver isso no teu dia a dia, daqui a pouco, se tu colocar mais em prática, né, continuar esse movimento, tu vai conseguir ver qual é o ponto que te faz escolher permanecer na raiva por tanto tempo, ou nesse padrão, né? Sim. E não tenho dúvida que daqui a pouco tu vai trazer aqui pra gente isso, de tipo, olha, enxerguei tal forma desse jeito, que esse é o exercício, tu vai enxergar de um jeito e vai encaixar pra ti de uma forma, né? Porque tem hora que é complicado. Tem hora que eu estou me vendo ali na pessoa e aí eu saio, não dá, eu explodo, eu me irrito. Hoje foi um dia que eu estou até com dor no estômago já no início, já desde manhã. Então assim, dias que tá uma maravilha, mas tem dias que é complicado. Obrigado, Maria. Nada, amigo. Fala, Cris. Antes de eu falar sobre o que eu ia falar, queria comentar sobre a experiência do Carlinhos, se ele me permite, né? O Jorge falou uma coisa na última aula, não lembro se foi na quinta-feira ou na terça, muito bacana. Ah, não, foi na quinta-feira, quando ele estava falando da tempestade. Que se a gente for trabalhando com o que a gente vê, que é isso que o Carlinhos falou, né? Nem sempre a gente vai ter sucesso, mas se a gente for persistindo, e essa consciência vai se expandindo, com certeza, e a gente vai vendo mais. Né? E para isso não precisa ter angústia de chegar em algum lugar ou de querer fazer tudo. E sim, tratando cada situação, naquele momento, como o melhor que a gente pode. Né? E com certeza isso vai se expandir, não tenha dúvida. E é como a Maria acabou de falar, daqui a pouco o Carlos vai chegar para a gente aqui com uma outra fala, né? Realmente tendo esse encaixe. E ninguém é diferente aqui. Eu acho que todo mundo vai crescendo um pouquinho a cada dia, né? E em relação, eu queria falar sobre a mágoa, que a Helena falou ali, que também é muito importante, porque quantas coisas nós temos soterradas dentro de nós. E quantas mágoas, né? Dessa vida, de outras encarnações, e tantos sentimentos, tantas sombras. E por isso que a gente adoece tanto. E a gente vai linkando, né, as aulas, assim, com o que um fala, o outro fala. A Tati falou das doenças. E por que a mágoa provoca tantas doenças? Já é comprovado pela ciência. Olha o que a Helena acabou de falar. Quando ela lembrou de uma coisa que aconteceu há mais de 10 anos atrás, ela sentiu tudo aquilo. Então, é como se a gente abrisse alguma coisa, um pote sujo, né? Alguma coisa mal cheirosa, que ainda tivesse muito viva na memória da gente. E aí vocês imaginem o quanto que a gente se encharca disso tudo. Se cada pensamento é vibração e a gente coloca tudo que a gente pensa, a gente coloca primeiro para dentro do corpo, ou seja, a gente se encharca de todos esses fluidos e que isso corre por todo o nosso corpo, nas nossas células e tudo mais, o que a gente pode fazer com a gente mesmo. E falando de uma forma negativa, para que a gente entenda, e aí vocês imaginem se a gente conseguisse fazer do outro jeito, se encharcar do que é positivo. O quão maravilhosa a gente poderia transformar, quão bonita poderia ser a vida da gente, né? De mais felicidade, mais tranquilidade, mais saúde. E se a gente conseguisse acessar essa parte de cima mais vezes ou por mais tempo.
É isso, Maria. Já falei demais. E só para completar, Maria, essa aula hoje veio como um bálsamo para mim. Até o meu estômago já está melhorando. Tá? Ô, Maria, Querido. Obrigado. Oi, Jorginho. posso falar um pouquinho, Maria? Claro, Queria depois falar eu deixo o três Mozão coisas. falar. Primeiro, eu queria apresentar aí o Vitor. Queria que o Vitor abrisse a câmera. O Vitor é meu sobrinho, né? E ele pediu para participar. Está estreando hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Cadê o Boa noite, Vitor? prazer. Estou aqui, Esse é o pô. cara. Oi, Vitor, Eu só prazer. sou o cara Seja porque bem- você é meu Olá. tio. Boa Seja noite, bem-vindo, Vitor. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Bem-vindo. O Vitor, tenha paciência, são muitos conteúdos e são muitas aulas. Esse grupo tá junto há muitos anos, né? Uhum. Então a gente tem mais facilidade e, como você já deu para perceber, a gente aqui não esconde nada um do outro. A gente Sim. vai Eu estava conversando me sobre segurando tudo. aqui para falar, não, putz, deixa eu entender Não, um pouquinho, porque essa parte aqui do Só Existe Você Aqui e Agora é algo que eu tenho refletido muito nos últimos dias aí. Acho que é um pouco do que a Maria falou também, o pessoal comentou sobre a irritabilidade, né? Eu acho que eu me sinto irritado muito por coisas que eu tenho mal resolvido comigo do que realmente a pessoa me irritar, né? Porque é difícil as pessoas que estão na sua convivência realmente quererem te irritar porque elas querem te irritar, né? Acho que ninguém acorda e fala, hoje eu vou irritar minha mãe, hoje eu vou irritar meu irmão, vou irritar a minha mulher, eu vou irritar quem quer que seja. Acho que a gente acaba só se ficando irritado muito por coisas más resolvidas. Eu até estava na terapia agora, eu faço terapia também. Saí da terapia para ouvir essas palavras aqui. Acho que hoje é um dia muito, muito bom assim para ouvir todos vocês. Mas a gente vai se adaptando e vamos trocando experiências também. Acho que tem bastante coisa Isso aí. para agregar com vocês também. Continua aí, então. Pode deixar, estou aqui. Então tá. Maria, eu queria falar um pouco sobre o que o Carlinhos falou. Uma vez, o ano passado até, nós estávamos lá ainda no Ceará, fazendo aula presencial, e o Carlinhos eu estava apresentando os arquétipos, né, os 7 arquétipos primordiais, e o Carlinhos falou assim, o meu é o medo. Aí eu falei, Carlinhos, tem certeza? Porque você respondeu muito rápido. Não sei se o Carlinhos lembra disso, né? Eu sou velho, Lembro mas sim, tenho boa memória. lembro sim. Então, Carlinhos, se você tem uma vontade muito grande de não aceitar os outros, nem a opinião dos outros, nem de se harmonizar com a sua sombra, não é? Isso não é uma necessidade grande de poder que você tem, de se firmar como alguém que tem um poder sobre a palavra, sobre a verdade, sobre tudo. Com Então, o certeza. seu arquétipo primordial não seria... Primordial não, porque os 7 são primordiais. O que você está vivendo hoje nessa encarnação não é o medo, é o poder. E esse poder ele está ligado a um fator negativo, que ele está ligado à arrogância e à necessidade que você tem de não se tornar um servo, de não se tornar uma pessoa simples e humilde, mas de querer estar sempre em luta, estar sempre em conflito, estar sempre com a espada levantada a fim de uma briga. Porque você poderia se calar e fazer uma prece, você poderia se harmonizar com seus irmãos, você poderia buscar a ideia de Deus para que tudo isso acontecesse, tirando a sua mente da luta e da necessidade de preponderar sobre todas as coisas, que é uma vontade de ser Deus, né? Então, tem muitas coisas para você pensar, Carlinhos. Tá? Enquanto você não parar de dar energia para a sombra vai crescer. Então, você vai ter, no final, mais dias ruins do que bom. Porque se você está dando muita energia para a sombra e pouco para a luz, você vai ter mais dias na sombra do que na luz, não é? Eu A acordo todo sombra... dia, eu acordo todo dia tentando fazer isso. Tem dias que eu consigo, mas tem dias que não consigo.
Então, vou você tem que continuar pensar um pouco acordando, nessa necessidade de poder, não é? sim, Se você tem um poder para o lado negativo, você tem uma carência para o lado positivo, você tem uma carência de amor, de ser aceito, não é? Se você tem um poder virado para a luta, você tem uma carência de paz e de harmonia. Mas se você repete o comportamento, você condiciona-se a viver dentro daquele mundo e achar que, de repente, aquele mundo é uma verdade. Então, pense sobre isso. Você não precisa ter razão. O outro não é o seu inimigo. O outro não está contra você. O outro está te dando uma informação daquilo que está deixando você sem paz, sem harmonia, sem saúde. Está te falando que você está se afastando de Deus e de tudo aquilo que você quer ser. Então, se você parar de dar energia e tiver um controle maior, e vou lembrar para você, como para todo mundo, que não existe controle sem misericórdia, ok? Porque se você vai usar do mesmo pensamento que criou o problema para resolver o problema, se o problema é luta e você continua lutando, não é? Mesmo que você pense que agora você está evoluindo, mas a causa ainda continua sendo luta. Por isso que não existe controle, não existe autodomínio, não existe autocontrole, não existe evolução sem primeiro você tirar essa energia ruim através da misericórdia. Precisa entender isso. Não é? Se não usar de misericórdias, por exemplo, a Helena deu outro exemplo, ela teve um pensamento, vamos chamar de uma revisão mnemônica, não é? E o que essa informação está dizendo para ela também? Está dizendo que ela não se perdoou, não é? E aí nós entramos em outro contraponto, né? Por que a pessoa é rígida, não é? Porque ela não quer olhar a sombra dela. Veja que toda vez nós vamos parar naquilo que a gente não quer ver. Então você cria uma rigidez de que você é perfeito, de que você é certa, de que você não erra, para esconder a sombra. Mas essa rigidez te afasta do perdão, te afasta da indulgência, te afasta de você gostar de você mesmo, porque você vai gostar da máscara de que você é perfeito, e você não vai gostar de você mesmo. E você é o todo, você é a sombra, e você é a luz, e você é as máscaras, e você é o ego, e você é tudo. Então, você não pode escolher uma parte, vou escolher a máscara da perfeição e vou ficar rígida nela. E tudo que for diferente disso aqui eu não quero. Porque não é assim que funciona. Essas coisas vão voltar, vão voltar, vão voltar, vão voltar, até que a gente assuma e resolva se reconciliar com isso. E resolva gostar da gente como a gente é. E resolva se transformar. Porque esse material está retornando para cada um de nós, não é para a gente viver, é uma informação do que a gente viveu e que a gente precisa transformar. Então a gente precisa transformar. E o transformar não é se culpar de novo. Então eu olho para aquilo que eu fiz antigamente e sofro outra vez e me culpo de novo. Não. É para você se perdoar. É para você ser indulgente. É para você reconhecer que erra. E que agora você tem a oportunidade de fazer de novo, mais direito. E é isso que Deus quer. Não é? Tem uma passagem muito linda de Jesus que nunca me sai da mente. Quando ele diz assim, não tem mais, porque a Deus o aprova levá-los para o reino de Deus. O que a gente tanto teme que faz a gente ficar irritado, ou faz a gente ficar nervoso com os outros, ou faz que a gente não pode olhar para a gente mesmo e admitir que nós cometemos um equívoco no passado e que esse equívoco, na verdade, é o acerto do futuro. O sapinho, ele é um suposto erro, porque o sapinho ele é o acerto do futuro, ele é o príncipe do futuro, ele é a virtude do futuro.
porque tudo está em transição, tudo está em evolução. A gente é que estaciona, escolhe uma máscara, aquela melhor que vai se adaptar ao que a gente não quer ver na sombra, não é? Qual é o meu problema na sombra? É esse. Então eu vou usar uma máscara oposta a essa. E isso aí eu não quero saber nunca. Aí a gente se congela nisso e não evolui. E não transcende. E fica parado no tempo e no espaço, acumulando energia numa direção só. O que vai fazer um desequilíbrio muito grande. E o desequilíbrio todo mundo já sabe. Se você desequilibrou, abusou para um lado, você criou uma privação no outro, você criou uma carência do outro lado. Isso também está na lei, todo mundo já estudou isso aqui. Então, precisa se buscar esse equilíbrio de olhar para você e ver que lado você está pendendo e buscar se equilibrar, não é? E buscar uma relação com a luz, tendo um domínio sobre a sombra. Para você fazer uma relação com a luz, com o self, com si mesmo, com o amor que tem dentro de você, e se desligar da sombra, primeiro você precisa largar as máscaras e assumir a sombra. Todo mundo aqui também já estudou que o primeiro mergulho é na sombra. Depois você sobe evoluindo para a luz. Se você foge da sombra, não tem evolução. Eu espero que todos tenham compreendido e espero que realmente todos trabalhem para ser feliz daqui para frente, aprendendo a se perdoar e tendo consciência de que você não errou. Você lançou uma trajetória de acerto para o futuro. E que se você parar de se culpar e de se martirizar, você chega nesse acerto mais rápido e você será feliz aí. É isso, Maria. Vem em frente aí. Jorge, quero te agradecer pelas palavras e dizer para Maria que eu tirei um print dessa tela aí para me ler todo dia. Tá bom. Eu que agradeço. O outro quer falar? Sim, quero falar. Eu achei incrível porque eu vi um encaixe muito grande aqui sobre o só existe, como impactou, né? Acho que impactou todo mundo, que todo mundo comentou essa frase aí do só existe você aqui e agora, porque Deus é tão misericordioso, né? Que a gente só vai ver exatamente o que a gente está plantando, né? E em relação a pensamentos e atitudes. Então, se eu sou uma pessoa que só tem pensamentos negativos e que, né, só vejo o lado realmente negativo da dualidade, independente do que aconteça comigo, eu sempre vou estar reclamando, né? Eu não vou conseguir ver como uma oportunidade. Então, os acontecimentos, eles sempre serão oportunidades da gente poder ser misericordioso, como o Jorge falou, e mudar, porque a gente tem livre escolha a todo momento, né? Ou a gente pode continuar na mesmice, né? Fazendo, escolhendo o lado mais difícil, né? Mas que uma hora ou outra a gente vai retornar. Vocês estão muito de parabéns. Aquelas, né? Acabei de falar que a gente não deve se sentir bem com o elogio e tô. Tá, enfim. Realmente esse slide assim foi muito maravilhoso, muito maravilhoso. Obrigada, amigo. Maria, Eu outra amo. coisa também que é muito importante é como ele é libertador, né? Porque é justamente isso, né? Porque a gente responde ao meio o tempo inteiro. Então, quando tu começa a ver que existe a possibilidade de praticar diferente, né? Que na verdade o que importa é o meu interior e não o exterior, não o elogio ou crítica que eu vou receber, e sim como eu lido com todas as questões. Isso é uma luz no fim do túnel para sair dessa escravidão, né? É verdade. E também casa muito com o que a gente estava conversando ontem no Evangelho. No Evangelho foi ontem? Acho que foi. Que a gente estava falando sobre a questão de que a ofensa, ela já não chega mais como uma ofensa se eu não me sinto ofendido, né? Então, é literalmente uma mudança de percepção sobre o que está acontecendo, né? A partir do momento que eu me percebo e me vejo,
logo entendo que tudo que está chegando até mim é uma plantação minha e que está voltando para mim. Realmente tipo puxar para agora, né? Aqui e agora. Então perceba isso tudo de uma forma nítida. Dentro dessa percepção, você também não acusa mais ninguém de nada. Tudo volta para você. Você é o herói e o vilão de tudo. Não existem mais outros. Só você e a sua consciência. Os pensamentos perdem a força e a presença infinita do ser entra no jogo. Tudo se torna extremamente engraçado ao despertar para aquilo. A dualidade de Maya se torna impotente diante da sua percepção que transcende as polaridades e a liberdade de ser o que você desabrocha naturalmente. É muito maravilhoso. Isso aqui é o mecanismo da expansão da consciência sobre o assunto, né? Meu entendimento sobre isso. Quando a gente começa a praticar sobre o ser você aqui e agora, a gente começa a parar de viver na desordem e ver tudo mais nítido. Começar nessa percepção, ver que se eu sou tudo e tudo sou eu e tudo que eu consigo ver é nada mais nada menos do que meu espelho, não existe mais o outro. Eu não tenho, é meio chulo falar isso, mas eu não tenho moral nenhuma para falar pro outro. É como a Tati diz, quem sou eu na fila do pão para falar qualquer coisa do outro, entendeu? Porque eu não vejo o outro realmente. Tudo volta para mim. Tanto que eu sou o herói e eu sou o vilão, se eu quiser encarar dessa forma, na minha vida. Quando a gente projeta no outro e esquece do exercício do espelho, a gente parte do princípio de desigualdade, de injustiça, porque como que Deus permite que o outro seja vilão da minha história? Por que que Deus permitiria que alguém conseguisse fazer mal ao seu irmão? O quão benéfico é isso? Não existe isso. O que existe é uma lei de atração, todas as leis que a gente já estudou, ver como tudo vai se encaixando, para que a gente sustente essa visão de que não há nada solto, que não existem os outros isolados, que não são essas condições, esses julgamentos que eu criei em cima dos outros, mas sim só eu e a minha consciência sobre tudo o que está ao meu redor. Então, quando eu crio essa nova realidade, eu crio não, né? Quando eu começo a vivenciar essa nova realidade, realmente a vida, como a Tati falou, a vida se torna mais leve. Por mais dolorido que seja o processo de autopercepção, ele casa com o que o Jorge falou, que ele é dolorido, mas a misericórdia vem para acalmar essa dor. Se essa dor se prolonga, é porque eu estou alimentando alguma sombra que faz essa dor se prolongar. Isso eu estou falando para mim. Porque a dor ela é um movimento corretivo, né? Ele não é punitivo. E a punição ela vem através do julgamento, do ego, do condenador. Então, quando eu tenho essa percepção de que essas polaridades, que é o que ele está falando ali no último, elas se tornam só um mecanismo de entendimento para eu ser livre, tudo ocorre naturalmente. Eu não sinto mais a necessidade de me classificar de alguma forma ou de ter esse processo do espelho que a gente está conversando até agora, porque aqui eu já estou expandindo a minha consciência, eu enxergo, eu compreendo, eu já transformo, e assim eu vou vivendo. Eu não me aprisiono em uma situação, eu não me aprisiono em uma pessoa. Eu compreendo que tudo é fluido, tudo é movimento, tudo vai se transmutando, nada se perde. Então é muito maravilhoso poder ter acesso a essa informação e saber que isso ocorre, porque às vezes a gente estuda a lei e trava num ponto e fica ali travado. E ter a oportunidade de ter essa expansão dessa lei, né, desse conhecimento, faz a gente ser chamado para o nosso trabalho individual, né? Então, é bem como o Jorge falou, é um chamado por aqui e para agora. A gente tem total capacidade para fazer tudo o que a gente quer. Então, bora lá.
Maria, Eu sabia que você queria falar. você pode voltar lá? Eu queria pegar teu gancho aí, que foi muito maravilhoso tudo que você falou, né? Tá. A percepção, não é como você colocou aí, que é o todo, não é? Está falando de uma percepção de um fragmento, uma percepção de um todo. Então, quando ele diz ali, ó, você também não acusa. Quer dizer, se você tem uma percepção sobre você mesmo, não é? E você começa a se acusar, então você perdeu o todo. Você se colocou, limitou o infinito no finito, num pedacinho. E é isso que impede de você chegar lá na luz, na liberdade, na transcendência. Porque você vai usar de um material da sombra para querer se libertar da sombra. Ou você vai usar de um negativo para querer fazer um positivo. Você não vai conseguir. Você vai usar um negativo, vai ter mais negativo. Então ele diz, quando você olhar para você, quando você olhar para o que você faz, quando você olhar para o outro, em primeiro lugar, não julgue. Se você julgou, você já colocou a sua percepção no finito, em um fragmento inferior, que é a falta da misericórdia, que é o ser, que é o sensor. Então, você precisa olhar para algo, e o Krishnamurti ele fala isso de forma maravilhosa, com a mente livre, onde todos os seus sentidos estão livres, onde você está buscando a totalidade de si mesmo, e não aprisionar a mente num fragmento. Aí você chega na transcendência. Aí você transcende a polaridade, porque você está na completude, você está vendo todos os aspectos de você mesmo, inclusive a luz. Inclusive a luz. Mas para você chegar nisso, você não pode usar de nenhuma negatividade. Nenhuma. Então, se você olhar para você e olhar para qualquer coisa, e você usou negatividade, você se aprisionou na sombra, você tornou-se finito. Finito dentro do negativo, dentro das trevas. Então, quando meu sobrinho aí, o Vitor, ele fala assim, eu olho para ele e só vejo a irritação. Ele tornou-se absolutamente finito. Ele não enxergou nem a dualidade da irritação é ele viver em paz, em calma. A irritação, na verdade, ela quer que ele faça uma transição para um ser pacífico, harmonioso, manso, equilibrado. E isso, a partir disso, dele ver a dualidade, ele vê todos os fragmentos, ele vê a unidade, então ele enxerga, inclusive, a parte da luz. Porque a luz começa a se projetar a partir de que não tenha negativo. Então, Maria, quando você olha para você, não é? E você precisa ter um domínio para que nenhuma parte, nenhum fragmento, por menor que seja, negativo adentre de você. Somente absurdo. De maneira nenhuma. Porque você já sabe, se adentrar, e todos já sabem, você vai se relacionar com a sombra dentro de uma contração de consciência. Então, tudo mais que você vai ver é ruim. Aí eu pergunto, não é isso que acontece? Nós estamos falando de teoria, eu quero saber da prática. Não é isso que acontece? Perfeito, isso mesmo. Entende? Então, não olhem para as coisas isso é um exercício, todo mundo consegue. Não coloquem dificuldade em nada. Se você se conscientizar, olha, eu brigo com a minha esposa todo dia, mas a partir de amanhã não vou brigar mais. Eu vou olhar para ela, não é? E vou sentir a dor dela, por tudo que ela está fazendo. Eu vou sentir o sofrimento dela. E eu vou perdoá-la e amá-la. Eu vou ser indulgente permanentemente com ela. Eu vou ser misericordioso permanentemente com ela. E vou me preparar. Então você se prepara psicologicamente para aquilo. Quando eu encontrar tal situação ou tal pessoa, eu vou amá-la. Você repete isso para você. Eu vou perdoá-la. E você repete isso para você. E antes de você entrar em contato com a pessoa, você pensa nisso. Você vai ver que você consegue o que você quiser. Porque o seu primeiro contato foi com a luz e não com as trevas. Que há em nós. Mas se eu for encontrar uma pessoa que eu já sou bronqueado com ela, e essa pessoa
pronto, você já fez um contato e já transformou tudo em trevas. Não é assim que acontece? Eu gostaria que todo mundo falasse. Cadê minha amiga Karine, minha amiga Claudine? Pô, vocês estão tudo sumida, né? A Tati Tessarola pode falar mais. Cadê, pessoal? Posso falar? Posso falar? Pode. Posso falar? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Isso que tu falou é muito verdade, porque vou dar um exemplo prático, que eu tenho uma pessoa específica que eu trabalho, né? E eu tenho muitas dificuldades com ela, né? E só de saber que eu vou ter que, naquele dia, encontrar aquela pessoa, eu já sofro antecipadamente, né? E aí teve um dia que eu mandei uma mensagem pro Jorge e fez muita diferença, assim, porque ele passou essa receita e deu super certo, assim, sabe? Tipo, isso que ele acabou de falar, né? Basicamente, entrar em sintonia, fazer uma oração, pedir, mudar a frequência que já vem registrada daquela pessoa, né? E dessa vez que eu fiz isso, mudou muito, assim, porque eu tive uma experiência que a pessoa foi bem comunicativa. Eu não era muito isso que eu queria, né? Mas foi uma experiência positiva, assim. A pessoa até quis se aproximar mais de mim, assim. E isso foi muito benéfico e funciona, viu? Tu lembra, Jorge? Eu lembro, sim, mas eu queria saber que você falou assim, não era bem o que eu queria. Você percebe a presença da sombra, porque a sombra diz assim, ó, pô, o cara conseguiu ser humilde, eu continuo aqui orgulhoso. Você entende o que eu estou falando, querido? Eu falo assim, ó, ele veio muito legal, mas não era isso que eu queria. Então eu falo assim, pô, ele conseguiu ser humilde e eu não consegui. Entende Eu o que eu estou entendo dizendo? isso, eu super entendo isso, mas assim, o que eu esperava era eu ficar em paz com a presença dele, e na verdade que eu vi que foi o contrário, que ele ficou em paz com a minha presença, e Mas você fez isso acontecer, não ele é? até tentou se aproximar, assim, sabe, eu fiquei super surpreendida, porque é, é super comunicativo no dia, tal, e foi um voo de 4 dias e, enfim, foi Mas assim, bem ó, você interessante fez essa tudo isso experiência. Deu acontecer. certo. Você fez tudo isso acontecer. Agora, não se impaciente se não chegou. É como a Cris falou antes, né? É uma semente. Você lançou uma semente. A semente agora você precisa regar, não é? E um dia ela vai dar frutos. Ela vai ser uma árvore frondosa e ela vai alimentar os pássaros do céu. Mas você fez uma vez, você plantou uma semente, não é? E a notícia boa é que você aprendeu um novo método, um método positivo. E a tua mente hoje consegue ver uma dualidade do negativo e do positivo. E você agora sabe que o negativo te traz sofrimento e que o positivo te traz alegria, não é? Isso não é maravilhoso? Muito, muito Agora, maravilhoso. E sabe que eu fiquei mais impressionada, que eu falei, depois eu fiquei pensando, assim, meu, deu muito certo, né? Foi até melhor do que a encomenda, assim, que eu fiquei fiquei feliz. E aí, o que eu lembro quando eu lembro dessa pessoa? Eu lembro dessa última imagem que eu tive dele, sabe? Tipo, eu tive uma impressão boa, assim, que eu me senti bem acolhida, me senti confortável, acho que essa é a palavra. Confortável me senti com a presença dele, então não me incomodou mais. excelente, parabéns. Vamos lá, Maria Laura, não fuja, a aula é tua. Comece aí. Estava aqui escrevendo um negócio que me veio na cabeça. Que
com essas falas de vocês, né, eu até agradeço, porque me fez encaixar sobre uma fala que já é bem presente no meu dia a dia, que a escolha ela é a todo instante. E que se eu escolho consciente é porque eu estou no aqui e no agora. Então, pouco importa o que eu escolhi há 10 anos atrás. Importa no sentido de aprendizado. Mas agora, na minha escolha atual, ela só influencia para a minha decisão. Ela não precisa ser a mesma decisão. Porque para Deus o importante é agora. Porque é no agora que ele se faz presente. Então, se agora eu escolho, como o Jorge falou, ser paciente com a minha mulher, é agora que importa. Daqui a 3 minutos eu vou ter outra oportunidade, daqui a 1 segundo eu vou ter outra oportunidade, é uma escolha. E a gente precisa fazer ela mecanicamente para que se torne um processo natural, que é o final desse slide, que se desabroche naturalmente essa descoberta de liberdade. Então, eu vou passar para esse próximo, tá? A relação, ela é um espelho. O autoconhecimento não segue uma fórmula. Você pode ir a um psicólogo ou psicanalista para descobrir sobre si mesmo, mas isso não é autoconhecimento. O autoconhecimento surge quando estamos conscientes de nós mesmos na relação, que mostra o que somos de momento a momento, que foi o que eu acabei de falar. A relação é um espelho onde nos vemos como realmente somos. Isso aqui é um resumão de tudo que a gente conversou agora. Então, por mais que tudo que eu enxergue seja eu e o agora somente eu, não desconsidero o fato de que o outro está presente na minha vida e de que essa relação, que é para me mostrar alguma coisa, ainda é uma relação. Que eu tenho responsabilidade com essa relação. Porque o que eu manifesto nessa relação com o outro implica diretamente com a relação que eu tenho comigo. Porque, de novo, ele só está me mostrando algo que eu tenho dentro de mim. Então, é tudo isso que... Amor, já te deixo falar. Tudo isso que a gente conversou até agora e que encaixa aqui, ó. Não se segue uma fórmula. Em nenhum momento, e acredito que não seja a intenção de ninguém aqui falar que psicólogo, psicanalista não tenha capacidade alguma para tratamento ou importância, né, em auxílio de algumas pessoas. Não quero trazer essa discussão porque não cabe aqui a ninguém a falar sobre isso. Mas o que a gente quer trazer aqui é de que a reflexão ela é tão válida quanto. Então, o exercício de descoberta interior está muito mais relacionado sobre o eu sou do que um psicanalista me analisar. Ele pode me auxiliar nesse processo, mas quem vai conseguir me enxergar realmente como eu sou eu mesmo. E só. Deixa eu só ver quem é que levantou a mão, só um minutinho. Mo, foi tu que levantou a mão, e depois a Cris. Tá, então lá vou eu. É isso que eu ia falar também, eu ia falar 2 coisas. Sobre a questão do psicólogo, na verdade, tudo se faz como ferramenta, né? Ele vai ser uma ferramenta, mas ele nunca vai te dizer quem tu és ou o que tu deves fazer. Então, igualmente vai ser uma ferramenta, independente do que tu fizer para ir para o caminho do autoconhecimento. A questão, até hoje eu e a Maria estava conversando sobre isso, né? Eu fui no psicólogo, mas não melhorou tal coisa, sei lá. Mas é como você olhou para aquilo, é como você trabalhou aquilo. Não é ele que vai resolver de fato, né? É como você se dispõe a transformar algo em você. E esse slide me lembrou a palestra do Jean, que ele fez ali pelo Seara, e ele falou sobre isso, né, sobre a questão de que Deus nos fez seres sociais. Tá muito baixo o teu áudio, não dá para ouvir. Vocês estão me ouvindo? Alô?
Tá muito baixo o teu áudio, dá uma aumentada nele, não tá dando para ouvir. Tô ouvindo perfeito. Ô, Tinelli, tenta aumentar o volume do teu celular, porque eu não tenho como aumentar áudio do que eu falo. O meu tá no máximo, não tem como. Eu tô ouvindo perfeito também. Eu acho que deve ser alguma questão da tua conexão, então, ali, Tinelli. Mas, enfim, essa questão dessa necessidade da relação, né? Então, Deus nos fez seres sociáveis porque ninguém consegue evoluir sozinho. E aí ele trouxe isso na palestra dele, né? Que mesmo que você seja um monge, você precisa de interações sociais para conseguir ter mudanças também, né? Não adianta você simplesmente se isolar do mundo e não conviver mais com ninguém, mas porque mesmo assim você ainda vai ter experiências de sombras, né? Então era isso, obrigada. Obrigada, amor. Cris, pode falar. Rapidinho, um pouco sobre a questão da escolha, né, que tu falou ainda há pouco, que a gente pode escolher o tempo inteiro e que eu posso escolher nesse momento agir de uma forma ou de outra. E é bem isso, porque as oportunidades, elas são ilimitadas, né? A percepção, ela precisa acontecer para que não haja um comportamento repetitivo pautado no negativo a ponto da gente criar um hábito e, consequentemente, traçar uma trajetória através desse hábito, né? Então, as oportunidades, elas acontecem, só que é uma opção da criatura aderir à positividade, porque a negatividade, ela vai somando e vai pesando, né, essa sombra, e essa energia vai se direcionando para o lado que não deve. E aí a gente acaba realmente criando hábitos que vão trazer prejuízos futuros, né? Então é isso, só para a gente ficar atento realmente a essas escolhas que a gente faz. Mas as oportunidades, sim, Deus nos oportuniza a todo instante para que a gente possa aderir o bem. Ô, Cris, só para complementar essa questão que tu falou, eu tenho pensado bastante sobre a questão da vontade, né? Que a gente sempre conversou sobre isso, né? De que a gente tem que ter muita vontade para fazer essa mudança, porque a gente já está no mecanismo ali da automaticidade, né? E do condicionamento. Então, para sair disso, a gente realmente tem que ter vontade, e geralmente a gente não tem essa vontade, né? E aí eu estava pensando, né? Onde está essa vontade? Essa vontade, ela está justamente no lado contrário, né? Então, vontade a gente tem dentro da gente, a gente só tem que mudar o direcionamento dela para poder realmente vencer esses obstáculos aí que a gente mesmo criou, né? Sim, na verdade a gente precisa de tenacidade, né? Vontade, tenacidade, que é a insistência, né? Nesses movimentos, porque a gente está tão preso à parte de baixo, a negatividade, a todos esses condicionamentos, que é difícil criar novos hábitos. E hábitos positivos, vamos dizer assim, a gente não gosta muito de usar positivo e negativo, mas é assim que acontece. E é a cada dia, né? E por isso que a gente fala o tempo inteiro que precisa estar desperto, atento, porque do contrário a gente é dominado por esse subconsciente, né? E acaba trabalhando no automático. Muito obrigada, meninas. Foi muito rico vocês trazerem isso, porque completa bastante com o que a gente estava lendo ali. E aí fecha muito sobre esse slide também. Mas a maioria de nós é incapaz de olhar para si mesmo como se é na relação, porque imediatamente começamos a condenar ou a justificar o que vemos. E entram os hábitos que a Cris fala, porque quando a gente dá força a uma ação, a uma escolha, isso começa a criar uma velocidade, criar uma energia, condensar, e aí a gente começa a tentar de tudo quanto é jeito Caiu? Vamos aguardar um pouquinho. Já deve estar voltando. Não caiu, não. eu estava aqui Caiu. refletindo horrores. Ai, nega, caiu. Tá Acho que repete aí, eu então. nem sei mais o que eu estava falando.
Não, mas não perdeu muito, acho que menos de 1 minuto. Tá, calma que agora eu me perdi. Compartilhar a tela. Vocês estavam vendo esse slide? Sim, Tá. Deixa eu só ver se tá gravando. tá Eu acho gravando. que ele tá continuando gravando, tá? Sim. Então tá bom. O que eu estava, acho que, falando é sobre essa questão do hábito que a Cris comentou, porque quando a gente cria quando a gente repete a escolha da sombra, a gente começa a justificar do porquê a gente escolheu aquela sombra ou porquê que a gente escolhe esse movimento, que não é um processo natural. Eu preciso de uma justificativa para me convencer a continuar a fazer aquilo. Então, imediatamente a gente começa ou a se condenar, ou a justificar, ou querer sustentar através de fuga, tudo isso. Então, a gente julga, avalia, compara, nega ou aceita, mas nunca observamos de fato o que é. E para muitas pessoas, isso parece ser a coisa mais difícil de fazer. No entanto, só isto é o início do autoconhecimento. Por quê? Porque para Deus tudo é útil e tudo é benéfico. Então, por mais que a gente tente classificar, tente avaliar, tente comparar, lutar, negar, classificar, para Deus pouco importa. Ele sabe que isso tudo é um movimento autodestrutivo e que a única verdade é a dele. Então, por compaixão, ele espera, porque ele é paciente. E ele sabe que todo esse processo vai me acarretar uma bagagem de despertares de consciência e de que eu consiga ver a minha vida do meu jeito, mas que entre em consoante com a lei, que é o que ele tem dentro de mim. Então, se a pessoa é capaz de olhar a si mesma como ela é, neste extraordinário espelho da relação que não distorce, se a pessoa puder apenas olhar nesse espelho com completa atenção e ver realmente o que é, ficar cônscio disto, sem condenação, sem julgamento, sem avaliação, e a pessoa faz isso quando há o mais sério interesse, então ela descobrirá que a mente é capaz de se libertar de todo condicionamento. E aí a gente entra no boom, porque ele está repetindo, mas de uma outra forma, que ele já falou antes. Então, se a gente encara o espelho como um instrumento de evolução moral, e a gente não condena aquilo que a gente vê, a gente não segrega. Caiu de novo? Acho que sim. Vou falar uma coisinha para vocês enquanto ela volta. Uma pergunta. Todos vocês são capazes de olhar para vocês mesmos, sem condenar, sem julgar, sem dizer que é bom ou ruim, sem dizer que é feio ou bonito, sem dizer que aceita ou nega, seja aquilo que for que você estiver pensando, você é capaz de olhar para tudo isso fora da prisão, fora do condicionamento? É essa a questão que ele está propondo. Se você olhar para um irmão que é a tua projeção, a projeção da tua sombra, daquilo que você foge, daquilo que você não quer ver, qualquer coisa que você falar disso, você está usando de fuga, você está usando uma máscara, você está se afastando de algo que Deus permitiu que chegasse até você, porque já está na hora de você evoluir, de você transcender aquilo, de você superar, de você fazer a transição do polo negativo para o polo positivo a partir de uma visão da totalidade. Mas essa visão da totalidade, e é preciso que vocês entendam isso, vocês só vão ter quando olhar sem condenar, sem julgar, sem justificar, sem aceitar, sem negar, sem dizer nada. É uma observação. É você estar por inteiro naquele movimento, olhando tudo.
e absorvendo todo o conhecimento que tem ali. Isso é o que Deus pede para a gente nesses momentos. Então, a pergunta é, vocês conseguem fazer isso? Tem tentado? Caiu para todo mundo? Não, eu tô aqui. Não caiu não, Jorge. Ô, Jorge, então, assim, ó, eu confesso, já, acho que a gente já conversou sobre isso, assim, para mim é a parte mais complexa, é a questão do olhar sem julgar, porque parece tão instantâneo, tão automático, né, a gente olhar com a crítica, já olhar e criticar e já julgar, e, nossa, é a parte mais complexa para mim, confesso, e toda essa caminhada aí de me autoanalisar, na busca desse autoconhecimento, isso é uma decisão, né, que eu já tomei, mas, e assim, observar até em si não é o mais difícil, no meu entendimento. Agora, o não julgar, nossa senhora, isso para mim é bastante complexo, sabe? Você precisa criar um tempo entre o pensamento, não é, e o julgamento. Esse tempo não existe, porque a mente mecânica, né, ela vem e ela está com muita força, ela supera a tua vontade de não criticar, pelo automatismo. Então, você precisa para olhar para a mente, precisa olhar do coração. Então, assim, tem um pensamento, não fica na mente. A mente não pode observar a própria mente. Vocês entendem isso? É algo diferente. A mente não pode observar a própria mente. Senão você vai estar num diálogo com a própria mente. Agora, quando você vem para o coração, para o nível consciente, que é no coração, aí você olha para mim. Então, se você tem um pensamento, ao invés de você ficar no pensamento, você vir para o coração, você ganha o tempo que você quiser. Então, você vai olhar aquele pensamento de todas as formas, sem se identificar, sem se relacionar com ele de forma nenhuma. Se você usar, de novo, eu vou frisar isso, qualquer coisa negativa, você está usando da sombra para resolver o problema da sombra. Então, o que criou o problema está sendo usado para resolver o problema. Você só vai aumentar o problema. O problema é você sair da sombra e vir para a luz, não é você permanecer dentro da sombra. Então, primeiro ponto é observar o coração. E tudo é uma semente. Então, tudo você começa a fazer. Você não sabe fazer. Você vai treinar, você vai repetir, você vai repetir, você vai cair, você vai repetir, você vai cair, você vai repetir, e uma hora você vai fazer. Isso chama-se o esforço necessário, o estado de atenção que o Krishnamurti falou ali. É um estado de atenção constante, é uma vigilância constante. Enquanto eu não descobrir que não tem coisa no mundo mais importante que isso, vocês não vão fazer, porque vocês vão priorizar outras coisas. E as outras coisas não são importantes, elas são efêmeras, elas vão passar. E para muitos não vai demorar muito, para outros vai demorar mais. Né? Eu, por exemplo, estou com pouco tempo, então por isso que eu preciso fazer rápido. Então é importante vocês entenderem isso. É no coração. A mente não pode observar a própria mente. Então você tem um pensamento, você vai querer com a própria mente. Você vai usar da mesma energia e da mesma consciência. Você precisa de uma outra postura, que é do coração. Aí do coração. Você tem um pensamento, vai treinando, traz ele para o coração e respira. Depois você pode olhar para o pensamento. Depois que você fizer várias vezes, aí você vai ver como é fácil. É fácil. É mais fácil do que você deixar o pensamento te dominar e você ficar sofrendo o tempo todo. Nós estudamos na quinta-feira, não é? E todo mundo precisa estar atento disso, que se um pensamento, qualquer pensamento que tiver, e todo mundo preste atenção nisso, de novo, por favor, se um pensamento domina a tua mente, você se comporta como o pensamento. Mas você não é o pensamento e você não é aquele comportamento. Você se deixou dominar por uma força, uma vontade maior, dominou você. Então, vem um pensamento e diga, você é feio. Aí você acredita, você olha no espelho e diz, sou feio. Aí você se veste como feio, se penteia como feio, você anda como feio, você faz tudo como feio. Até o dia que você vai descobrir, pô, mas eu não sou feio, eu sou bonito. Aí você vai se comportar como bonito.
Porque quando o pensamento domina, ele absorve o conteúdo mental nosso, nós não enxergamos mais nada. Nós enxergamos e percebemos conforme aquele pensamento e agimos conforme ele. Preste atenção nisso. Mas nós não somos esse pensamento. E esse comportamento, na maioria das vezes, não é o comportamento que a gente queria ter. Pode ter certeza disso. Eu duvido que o Carlinhos queria ter aquele comportamento. Ele não quer ter. Mas ele é dominado por isso. Então, a mente não pode observar a mente. A mente tem que ser observada do nível consciente. O nível consciente é o nível da razão. É o nível que tem que colocar ordem no nosso psiquismo. Fala, Carlinhos, eu não sei se a Maria já voltou e ela pode continuar. Não, é isso mesmo, com certeza que você falou. Bom. Maria? Mas eu quero te dizer que não aqui. desisti, tá, Jorge? Que não vou desistir. Eu vou chegar lá ainda. Com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos, né, Helena? Vamos, né, Helena? Eu me comparo um pouco a ti, eu acho. Com certeza, Carlinhos. É que assim, na verdade, é como a Cris falou, né? A tenacidade do outro lado é muito mais forte, né? São muitos anos, né? Muitos milênios, né? De mesmo comportamento, e sabe, desde até que está piores do que somos hoje. Então, é uma luta constante, né? Mas o importante é não desistir. Isso eu não vou desistir. Até porque Agora já estabeleci como meta de vida, né? Então, deu, né? Não tem mais como voltar atrás, né? Agora que a gente está aprendendo, né, Helena? Esses milhares atrás, a gente nunca Agora aprendeu. que nós começamos, estamos no comecinho, né? Não tem nem... Deus o livre. É isso aí, Carlinhos. Vamos que vamos. Até uma forma que eu acho, enquanto o Jorge falava assim, eu consegui observar aí essa questão, é que a gente pode começar no simples fato de meditar, né? Meditar é silenciar, é observar, é estar presente no aqui e no agora. Então, tu simplesmente tá ali observando na calmaria. Então, acho que quanto mais a gente pratica até a própria meditação, mindfulness, a gente tem uma facilidade maior de poder entender o que é ir para o coração de fato, né? Isso aí, Tati, parabéns. É uma questão de você treinar, de você ter como objetivo de vida isso. Você faz o que você quiser. Por que a nossa sombra tem tenacidade? Não é? Porque ela tem mais vontade que a gente, não é? Ela criou um condicionamento muito forte. Não vamos nem falar do lado espiritual, do lado da obsessão. Eles têm mais tenacidade do que a gente, porque eles têm mais vontade que a gente. Tanto que o Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca que uma vontade dominante, não é? É uma vontade dominante, dominou o psiquismo de alguém. Então, assim, mas quando eu tenho uma mente mecânica, e todos nós temos uma mente mecânica, okay? Onde está a nossa vontade? Que foi a pergunta que a Tati fez ontem. Não existe vontade, porque eu estou vivendo do condicionamento, a minha vontade está no estado latente, ela está subjugada. Por isso que o Evangelho diz, olha, a tua fé, a tua confiança, está tudo em estado latente. Você não está usando. Não é? Mas se você tiver um objetivo e você se relacionar com esse objetivo, isso eu não vou fazer mais. Eu vou ganhar um tempo entre o meu pensamento e a ação, entre o meu pensamento e o instinto. E eu vou vir para o coração todas as vezes. E você ficar num estado de atenção, não é? E se cair, de novo, você não usa nada, nenhuma culpa, nenhuma palavra depreciativa. Você simplesmente absorve e naquele momento não deu certo, começa de novo e faz uma prece e pede força para os senhores da guarda. Não tenho dúvida, você consegue muito mais rápido do que você quiser. Agora, se a prioridade for outras coisas, então a sua vontade vai estar em outras coisas. Isso passa a ser outro plano de vida. Mas eu posso garantir para todos vocês, não tem coisa mais importante que vocês possam fazer por você mesmo do que conseguir o domínio, o controle e o equilíbrio
de vosso psiquismo, de vossa mente, do vosso ser. Não tem nada mais importante a fazer do que isso. Porque se você não fizer isso, você vai estar entregue à sombra. E a sombra, todo mundo já viu que não é fácil. Maria, help! Assume aí. Oi. Não dá nem mais tempo, 1 minuto para acabar. Mas, inclusive, eu até queria falar isso. Vocês estão me ouvindo, né? Porque agora eu estou receosa. Tá, obrigada, amor. Faltava 4 slides só para acabar. E todos eles traziam a reflexão que a gente está chegando aqui com tudo que o Jorge está falando, com o que a gente está discutindo. Então, eu acho que, inclusive, Jorge e Cris, né? Eu acabei esse tema hoje. Se vocês quiserem, a gente pode até semana que vem só abrir para pergunta, para trocar ideia. Mas ali de explanação mesmo de slide se findou. Eu fiquei muito feliz por esse tema, né? Por voltar a falar com ele, né? Porque é muito presente para mim. E espero que todos tenham sido tocados de alguma forma, né? 2 aulas maravilhosas, Maria. Obrigada, Nico. Verdade. Foi Cris, muito bom, Concordo, Maria. concordo. Encerro. Encerro, Bom, sim. gente, deixa eu falar um negócio para vocês. 1 minutinho só, Cris. Sim. Eu queria que todos nós fizéssemos uma corrente, né? Bem forte. Corrente quer dizer que todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que pensar em Jesus. E gostaríamos de direcionar para todos, e mais especificamente para o Carlinhos, né? Para que ele saia dessa nuvem de fluidos que ele está absorvendo, por isso que o estômago dele está ruim, e mandar para o Vitor também. E para todos que precisam, tá bom? Então a Cris encerra para a gente, vamos todos pensar em Jesus, vamos nos concentrar para fazer uma corrente bem forte. Então eu vou ler para vocês uma parte da mensagem que eu recebi hoje à tarde, que eu acho que cabe muito bem, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, para que possamos receber todos os fluidos benéficos que chegarão até nós. Deixa de sofrer, meu irmão, entra em comunhão com os céus. Sente a vibração que emana do alto. Te encharca de positividade. Deixa que esse fluido benéfico corra por tuas veias e inunde cada pequena parte do teu ser. Verás, com certeza, a alegria surgindo no teu íntimo. Mantenha-te em comunhão com o Pai. Tenhas teu pensamento voltado para Deus e para o Evangelho do Cristo, todo o tempo. Eflúvios de paz cairão sobre tua fronte. Sentirás o ardor do amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Que assim seja. Obrigada, gente. Até quinta-feira. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.